No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é possível recuperar status de variáveis que a gente salva dentro do Node-RED. Eu vou ensinar vocês a como a gente pode usar um outro recurso do Node função, que é esse de ao início, né, do sistema ou ao início do Node função, ele fazer determinada coisa. É uma aba que quase ninguém usa, que pode ajudar muito durante o processo de automação e sanar um daqueles problemas que é, quando o meu servidor reiniciou por falta de luz ou coisa do gênero, como eu recupero o status daquele dispositivo? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos pro vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui hoje. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje eu vou tentar explicar a vocês como sanar junto aí com uma configuraçãozinha nova que eu tenho certeza que vocês ainda não conhecem dentro do Node-RED, onde a gente consegue fazer o nó restartar o seu serviço depois que você reinicia o seu processo aí. Eu vou explicar isso de forma mais detalhada e bem devagar, porque o processo em si tende a ser bem complexo, até mesmo explicar o que ele faz exatamente. Mas eu vou mostrar a vocês. Vale lembrar que se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like aí, de curtir esse conteúdo. Isso ajuda muito o canal. Provavelmente é um dos poucos canais que a gente tem no Brasil que fala tanto sobre Node-RED e é uma ferramenta tão poderosa na automação residencial, comercial. Então acho que vale aquele like aí, a disponibilizar tempo para construir isso aqui para vocês. E também, se de repente você quiser ajudar o canal, pode virar um membro, pode clicar no botãozinho valeu, ou então se precisar de algum tipo de consultoria, pode entrar em contato com a gente através do telefone que está na descrição do vídeo, ou então esse sim que está aqui no canto do vídeo. Bom, vamos continuar. Eu vou começar exemplificando e dizendo que, previamente, o que a gente tem aqui? Esse é um Node-RED instalado num Orange Pi 02, tá? No Debian, instalação global. E nele eu configurei, tá? E isso tem vídeo no canal mostrando como fazer isso, vídeo anterior. Eu configurei ele para toda vez que eu criar uma variável, né? Ele escrever essa variável a cada 30 segundos, né? Que é o padrão do próprio Node-RED, em arquivo. Isso significa que, quando eu reinicio o meu serviço, né, essa variável tá lá em arquivo, o Node-RED lê e entrega o status de novo. Aí você fala, Diego, o que é variável? Eu cheguei aqui agora. Bom, a gente tem vídeo no canal também falando sobre variáveis globais, de flow e contexto, tá? O que é uma variável? Imagine uma memória volátil do Node-RED, onde você escreve e guarda na memória. Você fala, meu nome é Diego, o Node-RED guarda isso na memória, mas aquela memóriazinha volátil, toda vez que a gente reiniciar, ele esquece isso. O que a gente faz é, nas configurações do próprio Node-RED, você vai lá e habilita para que, ao invés dele de esquecer, ele escreva num papel. Então, você fala, meu nome é Diego. O Node-RED vai, grava na memória volátil e escreve num papel. Quando a gente reinicia o serviço, ele lê o papel e fala, o nome dele é Diego. É exatamente isso que os variáveis fazem, né, quando você habilita o processo de gravação em arquivo do próprio Node-RED. Isso é residente do Node-RED. Acredito que existe a possibilidade de você fazer isso aqui junto ao Home Assistant, tá? Mas aí são configurações que eu já não vou poder ajudar vocês porque a gente não está tratando assim, diretamente de Home Assistant, mas acredito que dê para configurar isso também, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho aqui o Zigbee 2 MQTT, que é a minha aplicação que recebe sinais de Zigbee, né, do dispositivo Zigbee, e eu jogo ele dentro do meu Node-RED através do MQTT. Ele está conectado ao broker MQTT, lendo o tópico específico dessa fita de quarto aqui, tá? Uma fita LED. Como é que eu sei que ela está lendo? Bom, eu vou ligá-la aqui, vou botar um debug. Perfeito. Quando eu venho aqui, eu ligo e eu desligo, esse status aparece aqui para mim. Perfeito? Nós temos aqui state on, state off, tá? É claro que eu faço os filtros, né, decorrentes para isso aqui, esse processo não se repetir. E o que a gente vai fazer aqui? Bom, imagine o seguinte, imagine que eu fiz processos dentro do meu Node-RED e eu quero que quando eu reiniciar, vamos supor que eu liguei a fita, né? Quando eu reiniciar, faltou luz, a luz voltou.
tá? Quando eu reiniciar, eu quero que todos os meus processos voltem ao que estavam antes. Esse é um grande problema que as pessoas têm junto ao Zigbee 2MQTT, né? Restaurar processos que já estavam funcionando, luzes ligadas, ou motor de piscina, ou coisa do gênero, tá? Realmente existem muitas formas de fazer isso dentro do Node-RED. Assim como muita coisa no Node-RED, você pode encontrar 20 maneiras de fazer a mesma coisa. Eu vou ensinar um outro recurso aqui de um Node função para a gente poder utilizar isso. Eu vou deixar alguns materiais, tá, em links para vocês buscarem. Por exemplo, nesse momento eu vou pegar um nó aqui para eu poder usar isso, tá? Mas vocês vão poder pegar no repositório que eu vou deixar disponível para vocês aí, vai estar lá na abertura do canal. Vocês vão poder clicar naquele repositório, olhar o nome do vídeo e falar, pô, aqui estão os arquivos daquele vídeo. Você vai poder copiar e colocar aqui, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar o fita quarto aqui, beleza? Vou voltar aqui no final, joia? E vou colar ele aqui, joia? Eu vou montar uma outra função do zero para vocês entenderem como é que a gente está fazendo isso aqui. Eu vou só copiar de um lugar para o outro, tá? Ó, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar, esse daqui vai ser o primeiro exemplo que eu vou deixar para vocês, tá? Vão estar aí um arquivozinho, aí vai ter primeira parte, depois segunda parte. Eu vou vir aqui e vou colar dentro de uma outra função. Vou substituir tudo que está colado aqui, ó. Vou lá, vou vir aqui, deixa eu ver, não copiei, peraí. Deixa eu copiar. Copiei, vou vir aqui e vou colar. Peraí. Beleza, colei. O que ela está fazendo aqui? Bom, essa pequena função, onde está aqui, ó, na mensagem, tá vendo? Ela está colhendo o status, ela colhe o status, aquele on e off, escreve numa variável, depois aqui embaixo eu tenho uma outra variável de memória, e aqui nós temos uma parte do código que é o seguinte, como eu uso essas funções em muitos dispositivos não vêm com um objeto payload de entrada padrão. Às vezes ele vem como um minúsculo, como um maiúsculo, ou como true e false, verdadeiro e falso. Então isso aqui converte tudo num payload de on e off. Lembro vocês o seguinte, essas funções que eu estou deixando aqui, muitas pessoas que entendem de JavaScript vão dizer, poxa, que coisa precária, que coisa simples, aí dá para poder melhorar. Dá para melhorar. Só que a gente tem que lembrar na hora que eu faço alguma coisa no canal, que é aquela pessoa que está começando agora. Apesar de ainda ser um tema complexo, e eu estar falando aqui, pô, eu não entendo nada do que ele está falando, sim, mas eu tento simplificar o máximo possível para que as pessoas consigam entender. Você que entende mais, tem como avançar mais o código, pô, maravilha, cara, eu acho isso incrível, que bom que você consegue fazer isso, mas a gente tem que pensar nas pessoas que ainda não sabem. Eu não vou fazer canal aqui, ou vídeo aqui, para poder só pessoas que já entendem entenderem mais. Eu quero que todo mundo consiga entender um pouquinho de Node-RED e a gente levar isso à frente, tá? Vamos lá. Bom, isso aqui ele filtra, né? Ele torna universal a mensagem on e off, e aqui embaixo eu trato. Por quê? Vocês viram que na hora que eu liguei o debug, ele ficou repetindo on e off ali? Essa função faz o seguinte, ela para essa repetição. Ela faz o seguinte, ela verifica aqui, ó, se por acaso a memória tá igual à entrada, ela anula. Isso significa que se eu ficar mandando on, ele não vai mandar um monte de on, ele só vai mandar um e vai anular, tá? Se por acaso já tá diferente, não tá igual, ela vai fazer o quê? Escrever o novo status no nossa variável e depois ela vai expulsar separando on e off. Tá? Isso significa, Diego, como assim escrever? Bom, imagine a seguinte situação. Lembra quando eu falei para você sobre variáveis? Então, o que ela faz aqui é o seguinte. Ela cria uma variável chamada fita quarto. Tá? Uma variável que fica na memória do Node-RED. E ela pega a mensagem payload, que é um novo status que a gente converteu, e escreve aqui se houver mudança. Então, vamos supor que entrou on. Ela vai separar entre on e off e expulsar on. Aí entrou on de novo, ela vai dizer, vai fazer uma comparação. Pô, a memória que entrou, a mensagem que entrou é igual ao que eu já tenho na memória, então não vou fazer nada, tá? Mas não, ela mudou, agora é off. Aí ela vem aqui, escreve esse novo off na função na memória, tá? E de novo chega aqui e separa on e off. É isso que ela faz. Mas aí você pergunta para mim, Diego, quando eu inicio o meu Node-RED depois de uma queda de energia, o dispositivo estava no on e off, eu não sei em que ele estava, não dá para eu saber, ele voltou desligado, voltou ligado, eu não sei, eu quero que ele volte do jeito que estava, então vamos usar o Node-RED para isso. Você não precisa usar o Zigbee 2MQTT ou qualquer tipo de artimanha do dispositivo, não, o Node-RED pode fazer isso por você. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui adicionar na aba, aqui você tem 4 abas, né?
quando ele para de funcionar, né? Quando o nó está na parada, quando está no início e quando está durante, né? O processo que você pode estimular, assim como também tem as configurações do nó. Nesse nó a gente vai fazer alguma configuração, que é o seguinte, eu vou primeiro aqui colocar ele com duas saídas, porque a gente tem a saída de on e off. E depois a gente vai usar uma nova aba, aqui ó, código que aqui será executado uma vez, sempre que o nó for iniciado. Isso engloba também quando você iniciar o serviço. Quando o Node-RED subir, é como se ele tivesse sido iniciado, o nó tivesse sido iniciado. Então a gente faz o quê? Escreve um novo parâmetro aqui. E eu vou explicar para vocês o que esse parâmetro faz. Ó. Vamos vir na aba de início aqui, vocês vão copiar, essa aqui vai ser a segunda parte do código, tá? Ó. E a gente vai vir aqui para a segunda parte. Ó, vamos aqui. No início, eu vou explicar o que ele faz. Deixa eu vir aqui, Ctrl V. Bom, ele faz o seguinte. Quando o nó iniciou, que nós estamos na aba aqui de quando no início, ok? Quando o nó iniciou, ele tem que pegar e executar essa funçãozinha aqui. Perfeito? E essa função faz o quê, Diego? Primeira coisa que ele faz é esperar 10 segundos. Ou seja, ele não inicia, ele paga, iniciou o nó, ele sai... Não. Ele vai iniciar o serviço, bater aqui dentro dessa função e contar 10 segundos. Você pode diminuir esse número, tá? Você pode botar 5, pode botar 3, pode fazer o teste que você quiser até você conseguir o seu objetivo. Eu mantenho 10 segundos. Você pode fazer outro tipo de manipulação. Tá certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai aguardar 10 segundos, depois ele vai chegar para o Node-RED, a função vai chegar para o Node-RED já habilitado para poder escrever em arquivo as globais que a gente usou, e ele vai chegar, Node-RED, qual era o status da fita? Aí o Node-RED vai ler no arquivo e vai falar, olha só, o status era on, beleza. Se for on, ele vai sair por um lado, se for off, vai sair pelo outro. Simples assim. É um recurso muito poderoso que poucas pessoas conhecem ou fazem de uma outra forma em que a função já poderia englobar esse tipo de método, tá? Então, aqui a gente mata um grande problema do Zigbee, que é o seguinte, beleza, faltou luz, quando ele volta ligado, desligado no dispositivo, não tem essa configuração, não dá para fazer. O Node-RED faz em qualquer dispositivo, com qualquer configuração, com qualquer status. Não tem limite aqui. Você que diz o que vai fazer. A variável não é on e off, a variável é dia e noite, a variável é café da manhã, é gato com bota. Você quem vai dizer o que vai colocar. Não existe parâmetro aqui. Você pode fazer o que você quiser. O bom do Node-RED é isso. Não existe limite além da sua imaginação. Grave essa frase na hora de você começar a se interessar pelo Node-RED. Feito isso, joia, passou 10 segundos, ele lê o status do arquivo, joga aqui, pá, Diego, como é que eu faço agora para isso continuar o processo de leitura? Bom, eu vou colocar no caso aqui o nome dessa variável que eu estou usando, esse nó, né? Ele fita, ó, quarto. Ok, perfeito. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai bater ele aqui, ó. E depois a gente vai colocar ele aqui. Para on e para off. Jóia. E eu vou fazer o quê? Eu vou chegar e vou reiniciar o nó. Aí a gente vê aqui o seguinte, você está vendo como é que o debug 93 é justamente o off? Preste atenção, na hora que eu mexo no nó, ele automaticamente entende o que? O Node-RED. Bom, esse nó foi modificado, eu vou ter que reiniciar ele. Quando a gente reinicia o nó, o que ele faz? Ele pega e manda de novo uma ação. Como eu não fiz nenhum tipo de alteração aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer algum tipo de alteração. E ele mandar uma mensagem. Beleza, ó. Reiniciei o nó porque houve uma alteração. O que ele fez? Ele foi lá dentro daquela função que a gente pegou e perguntou assim, Node-RED, qual o status da fita quarto? Tá off. Ah, beleza. Então, pega aí pra mim e manda o status na saída. Ele fez isso. Agora eu vou vir aqui e vou modificar, ó. Para on. Eu liguei aqui. Olha o que aconteceu. Ela pegou e mandou um on aqui e filtrou. Não está mais saindo on e off. Ela desligou automaticamente e saiu off. Se eu de novo reiniciar o nosso, o sistema reiniciar, o que vai acontecer? Ela vai de novo aqui ligar ou desligar. Vai depender da automação que você vai fazer processual depois da função. Ok? Mas é um grande poder de manipulação de status após queda de energia e muitas outras vertentes que você pode ter de problematização. Eu tenho visto, eu tenho atendido muitas pessoas com problemas elétricos, tá? Às vezes fábricas, às vezes lojas, em que os status se perdem durante o processo.
Muitas vezes você tem que recuperar ali uma temperatura, você tem que recuperar uma umidade, tem que recuperar uma informação. Essa informação fica escrita em arquivo, mas você precisa, às vezes, excitar o nó para que ele expulse essa informação. Ele não faz isso automaticamente quando reinicia. Aqui não é assim que funciona. Ele simplesmente vai enviar depois o status quando for reiniciado. Tá? Então vocês podem ter certeza que isso aqui vai colaborar muito com o uso do sistema de vocês. Geralmente, quando a gente faz aqui, vamos supor, ó, a gente monta um painel, né? Isso tem acontecido, as pessoas têm me perguntado. Eu vou mostrar para vocês em que isso também pode ser efetivo, assim, visualmente, tá? Ó, aqui eu tenho um painel simples, tá? De controle simples e de componentes simples, tá? A gente desenvolve qualquer tipo de painel, qualquer tipo de botão, qualquer tipo de layout, para qualquer tipo de coisa. Não existe limite aqui também, tá? Você desenvolve do jeito que você quer. Quando eu reinicio aqui, esses status de cinema, TV e tudo isso se perde. Com esse tipo de função, melhorando, modificando, você pode também fazer um serviço legal e recuperar esses status. Então, quando o sistema voltar, ele automaticamente já vai mostrar para você aqui todos os status funcionando e você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Vai funcionar normalmente, tá? Esse tipo de manipulação eu queria explicar para vocês, lembrando, eu vou deixar tanto a função de mensagem usual, quanto também a função de início, para vocês poderem utilizar, tá bom? Aqui a gente tem o seguinte também, ó. Vale lembrar que isso daqui não é um tempo padrão, esse aqui é um tempo padrão que eu uso, tá? Vocês podem usar outro tempo padrão, tá? Acredito que se você colocar aqui mais tempo, tem um resultado mais efetivo dependendo da velocidade do seu sistema, tá bom? Fica mais tranquilo de vocês usarem, tá bom? Outro detalhe importante. Aqui, o meu nó de Zigbee 2 MQTT, ele envia o status como payload.state, mas vocês podem ter aqui, por exemplo, state L1, state L2, ou pode ser separado por underline. Vocês têm que observar qual é o objeto ao qual vem a informação que vocês querem através do contexto aí do próprio Zigbee, tá bom? Ou então do próprio MQTT traduzido pelo Zigbee 2 MQTT, tá bom? É só esse detalhe que eu queria lembrar vocês. Eu vou deixar aqui só a mensagem payload no arquivo, mas vocês têm que verificar direitinho qual é a entrada para vocês poderem lidar, tá certo? Bom, feito isso, espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi um ensinamento simples sobre uma função muito importante do Node-RED e você pode usar aí nos processos que requererem a busca, né, de informações depois que o sistema acaba reiniciando. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse conteúdo. Até a próxima, galera. Valeu e tchau, tchau.